Boa noite, gente. Iniciando aqui mais uma transmissão do Hipersinapse. Hoje, dia 18 de junho de 2023. E antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de lembrar a galera que vocês podem participar enviando perguntas, fazendo comentários, tanto pelo chat do YouTube, como pelo nosso WhatsApp, cujo número é esse que está aparecendo aí na tela de vocês. 67982-198858. Esse também é o número da nossa chave Pix. Quem quiser colaborar com o canal, aí fazer uma doação em qualquer valor, pode fazê-la por meio dessa chave Pix, 67982-198858. Bom, pessoal, retomando aqui então, né, os bate-papos aqui com visitantes. Hoje eu trouxe uma pessoa com quem eu venho construindo uma amizade a partir da escola, porque temos em comum, né, a profissão de professor. E, bom, eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Aqui está comigo o nosso querido Camilo. Camilo, seja bem-vindo. Então, Camilo, obrigado. Agora conte para nós, quem é você? Quem é o Camilo, né? Eu sou professor Camilo, né? Venho de Cuiabá, na verdade, então a gente se conheceu tem pouco tempo relativamente, né? Sim. Até porque acabei de chegar, deu alguns meses e já começou a pandemia. Então todo mundo ficou afastado e tal. Então a gente começou a ter contato mais com a volta da pandemia e uma certa coincidência, assim, né? Coincidia, às vezes, o horário de eu estar indo pra academia e encontrar o Debson aí num bar. Tomando uma cerveja. Tomando uma cerveja. Então a gente já passava, a hora voltava da academia, passava ali e já continuava a conversa, né? Bom, então vem de uma cidade que é bem quente também, né? Então, aí talvez vocês podem reparar que eu tô com uma segunda camisa aqui, né? Porque, vixe, lá em Cuiabá a gente costuma com 49 graus, né, durante o dia. E quando faz frio é tipo, sei lá, uma semana no máximo. Em 3 dias o frio já tá indo embora já. E aqui o frio ainda meio que permanece ainda, né, em comparação com Cuiabá. Bom, sou um entusiasta do conhecimento também, né? Então ali com o Debson a gente conversando, a gente tem assunto, assim, a dar com pau ali de vez em quando. Sobra, Então, é que nem assim, o pessoal ali comenta, né? Cada pessoa gosta de uma coisa, né? Às vezes, assim, alguma coisa que atrai ele. Eu gosto bastante de conhecimento, então de conhecimentos diversos, né? Tem gente que gosta de assunto específico e tal. Então, sou formado em biologia, mas mesmo antes de começar a faculdade, eu já tinha feito curso técnico, já tinha entrado num curso técnico de sistemas para internet, um curso de telecomunicações. Não deu certo, mas deu certo de finalizar ali um curso técnico em guia de turismo. Então, ali que eu comecei a pegar o gosto pela natureza, pelos seres vivos em geral, né? E assim que a gente começou ali a faculdade de biologia, né? Me inscrevi lá na
fiz o vestibular, ainda na época era vestibular, para biologia na UFMT. Durante o curso, tive uma oportunidade de ir pelo Ciências Sem Fronteiras para a Inglaterra. Morei 1 ano lá, então conheci diferentes culturas também. Uma parte da história da nossa civilização, praticamente, né? Porque a Inglaterra teve uma colonização ali pelos romanos. E eu estive em 2 cidades que foram praticamente assim, tem uma arquitetura romana ali, né? Então foi bem interessante perceber o estilo de arquitetura de uma cidade que é voltado mais para a guerra, o estilo de arquitetura de cidade que é mais voltado para a civilização, né? Uma cidade mais civil. Então, além disso, a Inglaterra é um país que invadiu quase todo o planeta, né? Acho que tem 2 países que a Inglaterra nunca invadiu. Se você for ver, o paísinho fica lá no meio de não sei onde, né? E já fica difícil para entrar também, né? Mas, enfim. Então lá tive esse contato com uma cultura diferente, com uma parte da história que às vezes a gente não tem contato, né? Então foi bem legal. E ali terminei meu curso de biologia, vaguei aí um pouco à procura de emprego, né? A gente sempre tem esse momento, né? A gente termina de se formar, a gente não sabe ainda se vai dar certo, qual área que a gente vai seguir, se a gente, às vezes, tenta continuar ali com uma pós-graduação, né? Enfim, aí para mim eu tentei algum emprego e aí surgiu essa oportunidade aqui em Aparecida Taboado, onde eu tenho alguns parentes aqui próximo. Tenho parentes em Rubinéia, né? No sítio de Rubinéia, que é da onde, na verdade, a minha mãe veio. Meu avô é de lá, né? Então, de lá minha mãe, meus tios saíram e aí tô eu retornando aqui para a região. Tá certo. Como o Camilo disse, sobre ser um entusiasta do conhecimento, eu também sou, de fato, entusiasta do conhecimento. Eu não me prendo, assim, a um conhecimento em específico, né? Embora, claro, a gente tenha algumas preferências, né? Entre determinados assuntos. Mas eu gosto de conversar sobre tudo, né? Eu sempre tive, assim, essa paixão pelo conhecimento em si e pela diversidade, né, de conhecimentos. Sim. Quando eu era criança, meu avô, ele comprou vários livros, comprou enciclopédias. Meu avô, ele teve, né, uma condição financeira muito boa. E embora ele fosse uma pessoa de pouco estudo, né, no tempo dele, ele cursou até a 4ª série do primário, né? Então ele foi só alfabetizado. Só que ele valorizava muito o estudo e ele queria que os netos estudassem bastante. Então por isso que ele praticamente montou uma mini biblioteca em casa, né? Na casa dele, para que os netos pudessem estudar. E eu não saía dali. Eu ficava ali chafurdando a enciclopédia, lendo sobre tudo, sobre política, sobre astronomia, sobre biologia, sobre química, sobre tudo que estava lá, eu estava devorando. Uhum. E acabei crescendo, né? Sendo fomentado por essa experiência, né? É daí que vem até boa parte, assim, do conhecimento que eu tenho hoje, né? Uma grande parte foi construída ali na minha infância, a partir da minha infância, né? Esse período da nossa infância, ele é importante, né? Pra gente principalmente, assim, pré-adolescência. Uma vez eu ouvi dizer até assim, para você saber se a pessoa vai ter uma grande vocação para ser cientista, para ser uma pessoa dedicada ao estudo, é mais ou menos na etapa ali dos 13 anos de idade, que é, assim, a etapa em que você tem ali uma briga do seu cérebro com seus hormônios ali, né? O pessoal ele tá na pré-adolescência, fica ali aquele foco do primeiro beijo ou passar em matemática. Então, muitas vezes a pessoa não consegue nem o primeiro beijo, nem passar em matemática. E aí dá mal. Mas, enfim, é importante que tenha tido essa disponibilidade, essa variedade e, assim, o estímulo também, né? Sim. Às vezes, às vezes é as duas coisas também, né? Porque, no meu caso, quando eu era criança, minha mãe sempre comprou bastante gibi pra mim. Então, eu gosto muito até hoje de gibi, certo? E
Hoje a gente já lê menos, né? Já fica mais pra literatura mesmo. Mas quando era criança, adorava ler gibi. E isso, assim, manteve, assim... Hoje em dia a gente tem o celular, né? Então é uma coisa mais difícil. Mas manteve o interesse pela leitura. A leitura do gibi, ela é mais leve, ela tem imagens, então tem essa facilidade aí, essa dinamicidade, digamos assim, né? Que hoje em dia seria uma competição com o celular, né? Se a gente for pensar, né? O celular, ele é super dinâmico, tem lá uma coisa curta e já bola pra frente, já você tem, assim, uma interação ali, né? Que ele meio que fica... a sua comunicação com o celular, você tá ali. Você aperta o botão, ele reage. Você aperta o outro, ele reage de novo. Então, você sempre interagindo. Agora, a leitura, ela tem essa questão diferente. Você precisa estar ali, né? Com essa disponibilidade de tempo e esse estímulo de alguém que vai lá e fala, pô, parabéns por ter lido, tal, né? Sim. Isso aí foi por exemplo, essa etapa da minha vida, e teve a etapa da minha vida em que eu estava fazendo um curso técnico. Então, de manhã estudava no cursinho, né? E à tarde fazia o curso técnico. Então, nesse período aí, tinha o tempo do almoço, onde eu ficava na biblioteca e não tinha muito o que fazer, já pegava um livro ali também e ali... Já destrinchava aí. Já ia dando sequência ali, já ia esquentando, né, tanto pro vestibular quanto pra próxima aula, que ia ser à tarde, né? Certo. Então, ali o estímulo da biblioteca, digamos assim, né? Então, isso aí foi, com certeza, importante pra sua formação também. E também tem uma prima minha, a Nora, eu não sei se ela assiste o Hipersinapse, mas de qualquer jeito eu faço questão de fazer essa menção, porque ela colecionava, ela assinava os gibis da Turma da Mônica. Então ela assinava o gibi da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, do Chico Bento. E ela mora em Ibaté, eu sou nascido lá, minha família é de lá. Nós nos mudamos pra cá em 85. E aí, toda vez que nós viajávamos pra lá, que nós íamos sempre assim, íamos 2, 3 vezes por ano pra lá. Algum feriado prolongado, férias de meio de ano e férias de final de ano, íamos pra lá. E ela ia separando os gibis que ela já tinha lido, montava uma caixa e me dava. Olha só. Ela já leu, né? Tá bom, agora pega pra você, né? Então, assim, era outro estímulo, né? Então, assim, naquela época acompanhei muito Turma da Mônica, a partir das doações dela pra mim ali, né? Que ela lia, leva, né? E era muito bom, cara. Era realmente assim, os gibis é como você disse, né? Eles têm ali a imagem junto com o texto e criança tem uma imaginação, né? Que você praticamente vê aqueles personagens se movendo, né? Sim. Você vai longe, né? Sim. Então era bem divertido. Só cumprimentar o pessoal que tá aqui no chat aqui, né? Mandando um boa noite aqui. O André Freitas, boa noite, André. Boa noite, Camila. Boa noite, Fábio. O André comentou aqui também, né? Biologia pelo FMT é top. O André, você conhece ele é professor também. Ele tá dando aula lá no Frei. É um rapaz de olho claro, cabelo sim. castanho. Eu conheço de vista, na verdade. A gente nunca trocou ideia, eu acho. Então, ele já veio aqui no Hipersinapse, ele tá sempre junto com a gente aqui, tá sempre acompanhando. E ele tem um trabalho muito interessante com serpentes. Ele trabalha com serpentes, faz palestras. Às vezes ele faz alguns eventos assim de rua para conscientizar as pessoas, né? Sobre esse animal, né? E... Que às vezes é muito vilanizado, né? Justamente. Até, assim... Antigamente, se você for pegar aí pela mitologia, né? Você tinha o símbolo da serpente lá e esse símbolo, na verdade, era muito associado com coisas assim de cura, né? Então, parece que você tem ali o símbolo da farmácia, tem um cajado, um caduceu, acho que é o nome que eles dão, com 2 serpentes enroladas, né? O símbolo do comércio parece também tem uma serpente, ou eu tô enganado aqui. Tem alguma coisa assim, verdade. Então, e hoje em dia a gente acabou tendo essa associação muito forte, né? Da serpente com a fruta que foi pra Eva, né? Então fica vilanizado, o pessoal também
tem esse medo, né? De, ela pode me matar, então vou lá matar ela antes. Mas muitas vezes ela tem mais medo da gente do que a gente dela, né? Então... na verdade, o ataque dela é mais um instinto de defesa, né? Ela tá mais se defendendo. Assim, ela só ataca animais que ela está predando, né? Que ela tá caçando. Sim. Agora, ela não vai predar um ser humano, né? Não é o caso. Então, ela nos ataca mesmo por defesa, né? O André tá aí acompanhando a gente. Ele pode até nos contextualizar melhor aí sobre as serpentes e tal. O Fábio tá falando aqui que o André foi aluno dele. Parabéns, André, pelo trabalho, disse o Fábio aqui pro nosso querido André. Mas, enfim... uma coisa que nós estávamos falando, né, sobre o nosso interesse pelo conhecimento de modo geral, né, Camilo? Uhum. E aí eu me lembro sempre daquele episódio, nós visitando, acho que a Feira de Ciências lá da Georgina, sim, né? Da Georgina. E aí nós começamos uma conversa muito viajada lá sobre alienígenas, né? Sobre as sociedades, possíveis sociedades alienígenas, como seria, às vezes, assim, um ser tão diferente... que o modo de comunicação dele não tem sentido pra gente nenhum. Sim. Então, assim, como que seria se a gente encontrasse esse tipo de ser? E assim, nessas aulas de ciência, né, a gente vai se deparando um pouco com a história também, né? Então, assim, eu achei muito interessante eu acho ainda, né? Duas teorias que o pessoal fez lá séculos antes de Cristo, às vezes, né? Uhum. Que era a ideia do atomismo e que ele trazia, assim, o conceito que era tudo que tá por aí, tudo que existe no mundo, né? É formado por átomos, alguma coisa, né? E o vazio, o que não tem aquela coisa. Então, isso permite o movimento dessa coisa. E aí, tem um outro cara que trouxe uma ideia muito interessante também, porque ele trouxe assim, tudo que existe no universo é formado por 4 elementos, né? Aí seria o fogo, a terra, o ar e a água, e eles são unidos por 2 forças. Então, no princípio, seria tudo 100% unido pela força do amor. Esse foi assim o nome que ele deu, né? Tudo seria unido pela força do amor, e começou a atuar sobre isso que tá tudo ali, né? A força da discórdia. Então isso foi se separando e trazendo individualidade para o tudo. Até que vai chegar o momento em que todas essas coisas tudo tá 100% desorganizado. Uhum. E esse conceito, ele meio que a gente utiliza ele ainda, né? O conceito de entropia, né? O conceito de, tipo assim, o quão caótico alguma coisa tá. E se a gente for olhar, essa ideia, Empedócles é o nome desse último que deu a ideia das forças aí, né? É quase que a mesma ideia do Big Bang. Tava tudo junto, de repente teve uma grande explosão, e aí então esses corpos celestes aí, né, viajando para lá e para cá, a nossa Terra girando em torno do Sol ali, né? E se a gente for pensar, se a gente for um pouquinho mais longe, essa ideia da individualidade por meio da separação é interessante, porque, tipo, se a gente for partir do princípio de, tipo assim, poderia existir um planeta ou um ser vivo que existe no espaço navegando por aí, e ele é capaz de sobreviver. Mas será que ele seria capaz de desenvolver uma consciência se ele não tivesse algum outro indivíduo para interagir, digamos assim? Sim. Então, tipo assim, porque a gente tem essa consciência porque a gente precisou sobreviver no ambiente, né? A gente surgiu, nossa espécie, ela veio de um grupo social, uma espécie que já era grupo, já era social. Então já tinha a interação com o outro já, né? Então, assim a gente foi desenvolvendo nossa consciência, foi desenvolvendo a parte da frente do nosso cérebro, né? Que indica pra gente o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, que é aceitável ou não, né? Então, é muito interessante a gente pensar isso também, né? Sim. A forma como a gente aquilo que formou a gente, né? E como poderia ser um outro ser. Esse outro ser, ele deverá ter tido uma outra história, porque senão, se ele existir sozinho, como seria possível, né?
a gente pode pensar, né? Como seria possível uma interação com um ser que não tem consciência? Será que ele vai ter consciência sendo sozinho? É uma outra coisa também a se pensar, né? Eu até imagino assim, que se a gente pensa na possibilidade de que ele faça parte, esse ser faça parte de uma civilização, então, consequentemente, ele teve que interagir com outros indivíduos da mesma espécie. E aí a gente volta para nossa questão, para o nosso desenvolvimento, né, para nossa evolução. Um ponto importante, né, que foi o desenvolvimento da linguagem. Porque justamente pelo fato de você precisar comunicar o seu pensamento para outro indivíduo, para ele entender o que você quer, o que você precisa, qual a sua necessidade, o que você está sentindo, você vai desenvolvendo uma forma de se comunicar com o outro. Então você vai desenvolver a articulação que envolve língua, garganta, boca, para emitir sons, para poder... E aí você vai criar códigos para que esses sons signifiquem alguma coisa especificamente. E à medida que a linguagem vai se desenvolvendo, que ela vai se tornando complexa, o nosso cérebro também as coisas parecem que vão se retroalimentando, né? Sim. O cérebro se desenvolve, você desenvolve uma linguagem um pouco mais sofisticada. Essa linguagem mais sofisticada, ela estimula o cérebro que continua esse processo e estamos aqui agora, né? Nos comunicando. Uma espécie alienígena que passaria por um processo semelhante, mas semelhante porque considerando, né, o conceito de civilização, né? Assim, isso. Tipo, a proposta, né? Se você for pensar um ser sozinho, dificilmente, ou seria, a gente até pode pensar, né? Mas se a gente for comparar com os filmes, às vezes, né? Com a arte, o que ela traz pra gente? Ela traz pra gente o confronto com um ser que tem as mesmas capacidades que a gente, né? Então, capacidade de se organizar em sociedade, por exemplo, né? Ou em grupo, pelo menos, né? E aí, como que seria, né? No nosso caso, a gente vai se analisar, por exemplo, ao longo do nosso desenvolvimento enquanto sociedade, a gente foi delegando ou assumindo papéis, né? Então, assim, nas nossas sociedades tem um líder, tem um único líder às vezes, ou às vezes tem um grupo de líderes, né? Que decidem entre si e tal. Então, a gente separou aqueles que têm, então, o papel de liderança, às vezes aqueles que têm o papel de enfrentamento, né? Então, como que seria uma outra sociedade organizada? Será que ela se organizaria dessa forma também, né? E você tá falando, assim, do sistema que a gente se retroalimenta, né? A gente vai desenvolvendo a nossa comunicação e também o nosso cérebro. E aquele dia a gente tava trocando essa ideia, né? Às vezes pode ser que surja um ser no universo que que talvez a gente tenha contato com ele, né? E que não veio daí a forma de comunicação dele, não veio da fala. Às vezes pode ser pelo químico, como no caso das formigas, né? Pelo químico. Sim. Ou às vezes, que nem você tava falando do filme que você viu, né? Como que era a história mesmo? Conta pra gente aí. Então, no filme A Chegada, né? E assim, spoiler, né? Quem viu, quem não viu vai tomar spoiler agora, porque o filme já não ele já é meio velhinho já. Alerta de spoiler. De 2016, 2017, por aí. Ou 2018, não lembro agora o ano do filme. Mas basicamente assim, chegam alienígenas aqui na Terra, né? Não vou dar muitos detalhes, só vou travar nessa parte da comunicação. E aí eles chamam uma linguista, né? Que tem vários problemas pessoais e tal, mas ela topa tentar estabelecer uma comunicação com esses seres. Só que eles não se comunicam, eles não têm um sistema de vocalização, de som. Então, eles se comunicam por um outro processo que é algo semelhante à telepatia. Então eles enviam informações de alguma forma, que depois o filme dá uma explicada mais ou menos, não entra muito em detalhe também. E até é bom que não entra muito em detalhe, porque senão fica explicando tudo, né? E não vira, o filme é um documentário sobre alienígenas que não existem, né? Mas, de todo modo, existe essa comunicação através de uma espécie de telepatia. E o detalhe
é que esses seres já tinham plantado na cabeça dessa moça muitas informações sobre eles. E ela tem... Aí, vou parar por aqui, mas ela tem umas visões que revelam muita coisa sobre os alienígenas, mas principalmente sobre o ser humano. Então, assim, é muito bacana o filme. É um filme muito bom. Acho que é um dos melhores filmes de ficção científica que eu já vi. Vale a pena. E eles... chega o momento do contato com os humanos. Isso. E aí, nesse contato, eles permitem, né, que os seres humanos entrem até certo ponto da nave deles. E eles ficam separados por uma espécie de vidro, né? Um cristal, não sei. E ali eles aparecem, não os vê. Você não consegue definir a forma deles, mas você vê que, assim, eles não passam longe de serem humanoides. Eles têm um formato, assim, que lembram mais um polvo do que um ser humano. E em alguns momentos, eles tocam o vidro, né? Com o tentáculo deles. E também, assim, é algo totalmente diferente do que você pode imaginar. Não é um tentáculo igual de um polvo, mas é um tentáculo que ele joga lá no vidro e aí ele forma algo que lembra vagamente uma mão. Sim. E aí eles vão lá, se tocam pelo vidro, né? A moça vai lá, coloca a mão no vidro, tipo, né? Tentando demonstrar, assim, que tá tendo contato ali. Assim, enfim, o filme é muito bom, cara. Eu recomendo. Quem não assistiu Contato... Contato não, Contato também é bom. É outro filme maravilhoso. A Chegada. A Chegada é sensacional. Contato é baseado no livro do Carl Sagan, de mesmo nome. E que é uma adaptação maravilhosa. Até porque teve o acompanhamento do próprio Sagan, né? Na adaptação, na construção do roteiro, tudo. Então o filme ficou muito bom. E é outro filme também que... já é um filme pra chegar em casa e já assisti. Procurar pra assistir. Procura que você vai curtir, cara. Esses dois filmes eu recomendo fortemente. A Chegada e Contato. Porque a gente conversou aquele dia só trocando ideia ali. Eu não anotei em nada, nem em lugar nenhum. Agora aqui tá registrado aqui pra chegar lá em casa, já procurar pra assistir, então. Eu já te mando o WhatsApp. Na hora que terminar aqui, já te mando o WhatsApp. Contato, A Chegada. Eu gosto muito de ficção científica. Eu sempre fui muito apaixonado por ficção científica. Desde criança eu tenho uma queda, assim, pela ficção em si. Então, desde aquela época, assim, as minhas leituras, as minhas preferências no cinema sempre tiveram relação com a ficção científica. Sempre fui muito atraído pela ideia de ciência e tal. E especialmente o espaço, né? A astronomia era a ciência que eu mais gostava. Ainda é a que eu mais gosto. Eu acho a astronomia, assim, assustadoramente fantástica. Sim. E assim, eu vi aqueles filmes que se passavam no espaço e tal, né? Eu sou fã de Star Wars, gosto de Jornada nas Estrelas, né? Star Trek. Então, assim, cresci vendo esses filmes, né? E... então, sempre que eu posso, sempre que sai alguma coisa de ficção científica, eu tô lá vendo, né? Já chama atenção. Já chama atenção. E ainda mais quando é uma produção que é baseada em alguma obra de literatura que, assim, por exemplo, tem esse Contato, né? Que é baseado no livro do Carl Sagan. Só que eu não li o livro do Carl Sagan, eu vi o filme. Sim. Mas eu sabia do livro. Mas tem uma adaptação que fizeram agora de uma trilogia de livros do Isaac Asimov, que é um dos maiores escritores de ficção científica, né, de todos os tempos. Ele escreveu uma trilogia chamada Fundação. E a Apple TV tá adaptando, fez uma série. Já foi a primeira temporada. E tá muito bom, cara. Tá muito bom. A adaptação dos caras tá incrível. Então, assim... como que é o nome mesmo? Fundação. Fundação. Então, mais uma... marca aí. Pra lista das séries aí. Marca aí que é boa, cara. Pra quem curte ficção científica e pra quem, assim, já teve contato com a obra do Asimov,
E assim, no caso de fundação, eu primeiro já tinha lido os livros, né? Da trilogia. E inclusive foi até na época que eu li os livros, né? Que começaram os rumores de que estavam preparando uma adaptação e que sairia uma série baseada na trilogia do Asimov. Aí eu já fiquei de orelha em pé, né? Falei, opa, vai vir aí um negócio interessante, vamos ver. E aí, acho que foi em 2020 que a Apple TV lançou a série. Só que eu só fui tomar conhecimento que, você vê, como era a Apple TV, então era um serviço de streaming que a gente não... a gente não tem muita... A gente não chega. E aí, assim, até tem no Brasil, né, agora. Mas na época não tinha ainda. Quando foi lançada a série, eles estavam ainda preparando para lançar, né, o streaming aqui no Brasil e tal. E eu só fui acompanhar a hora que lançaram o streaming, acho que foi ano passado. Foi ano passado que eu fui assistir essa primeira temporada da série e achei fantástico. Essa parte do nosso conhecimento, né, que está mais relacionado com a parte do espaço, é a nossa fronteira, digamos assim, com o conhecimento, né? Porque ali é onde a gente enxerga, assim, às vezes de maneira mais clara, a nossa ignorância. Então a gente, ali nos estudos, às vezes, sobre o oceano profundo também, né? Sim. Porque, assim, só quando começou a se inventar algumas máquinas que eram capazes ali de chegar mais ao fundo, que a gente vai conseguindo ali enxergar melhor o fundo, mas às vezes nem tudo a gente consegue enxergar. Então, ali a gente se depara assim com essa força escura, que é na onde o pessoal está comentando, que é uma força que a gente assim percebe que se não existisse essa força desconhecida, as coisas seriam de outra forma. Sim. Então deve ter aí alguma força que a gente desconhece. É igual a ideia lá de novo, voltando lá no Empedocles. Ele sugeriu 4 elementos e 2 forças. Hoje em dia a gente sabe, são, sei lá, 118 elementos aí na tabela periódica e pelo menos aí umas 4 forças aí que é muito, às vezes tem coisa aí difícil de explicar. Mas uma delas é a força da gravidade, tem uma força fraca, uma força forte, enfim. Então é onde a gente depara com a nossa ignorância e que atrai assim o nosso pensamento também, né? Assim, como será que deve ser para lá? Igual sugeriu um outro cara que fez a teoria lá, que era o seguinte: pô, se a gente for analisar o tanto de planeta que existe no nosso sistema aqui, se a gente for analisar o tanto de sol que existe, se a gente for analisar os fatores que permitiram a vida na Terra, é muito provável que exista vida em outro lugar também. Sim. E aí ele foi teorizando, bom, a gente precisa ter essa certa distância, tem que ter uma fonte de calor. No caso ali, ele sugeriu o Sol, só que se você for pensar hoje em dia, de outra forma, o que você vai olhar? Você vai olhar, bom, os seres vivos, eles provavelmente surgiram a partir de reações químicas em que, a partir dessas reações, a gente tem lá uma molécula que é capaz de se autorreplicar. Então, bom, você precisa ter reações químicas. Para ter essas reações, você vai precisar ter energia. Essa energia a gente tem aqui na Terra por causa do Sol. Mas existem outros lugares onde a gente pode ter essa energia de outra forma. A gente pode ter essa energia do próprio núcleo, às vezes, do planeta. O pessoal conjectura, por exemplo, estudar mais uma lua que orbita em torno de Júpiter, chamada Europa, que nessa lua está muito longe do Sol, então é tudo congelado lá. Só que se observa que tem algumas fraturas nesse gelo. E aí, essas fraturas, a conclusão deles é que lá para baixo desse gelo, você tem água líquida. Se você tem água líquida, você tem energia. Se você tem essa energia e a água líquida, você tem muita chance de encontrar ali algum ser, sim, por mais microscópico que seja, né? Mas que pelo menos indique pra gente o seguinte, bom, o que é a genética nossa, o que faz o ser humano ser o ser humano e, portanto, que diferencia a gente de uma bactéria, por exemplo, vai ser o nosso código genético, né? Então, as nossas células vai ter lá o código genético falando que jeito que é para fazer e tal. Bom, DNA.
às vezes pode ser que nessa lua a gente encontre um outro tipo de molécula, alguma outra forma desse ser, então se montar, se replicar e ficar ali sobrevivendo, né? Se alimentar e tal. E aí, de repente, indicar pra gente uma forma de a gente poder estar intervindo também, né? Para criar novos ambientes, porque se a gente for analisar o ser humano, ele tem essa sociedade e tal, onde que a gente desempenha os nossos papéis e tal. Papéis eu digo assim, né? Tem aqueles que são os líderes, o pessoal... Então, no nosso caso aqui, o nosso papel é de ser professor, né? A gente de treinar a sociedade para que progrida, né? E então, assim, nesse sentido, muitas vezes a gente chega... como foi o caso lá dos europeus, chegaram aqui na região da América do Sul, começaram a modificar o ambiente. Então, o ser humano ele tem muito essa questão de modificar o ambiente para ele conseguir se adaptar lá e conseguir sobreviver. Começar a colonizar aquele lugar, sobreviver naquele lugar lá, né? Tanto até os próprios índios que já estavam aqui tinham algumas modificações que eles faziam, então inclusive para fazer plantações, então daí que a gente tem o milho, né, o surgimento do milho e tal, que foi domesticado, o melão, então vários vegetais que surgiram por conta da modificação do ser humano. Então, se a gente conhecer esses outros seres que de repente são adaptados a ambientes diferentes e a gente conseguir intervir em cima deles, de repente a gente consegue, a partir de um local, por exemplo, assim, que é tão inóspito, fazer com que outros seres de outros tipos de moléculas, de outra forma, a gente conseguir fazer com que eles permitam, a gente cria um ambiente onde a gente consiga estar sobrevivendo e colonizando ali, né? Sim. Que é onde é uma coisa que o ser humano faz bastante, né? Até porque, desculpa te interromper, Camilo, até porque para a sobrevivência da nossa espécie, em algum momento nós vamos ter que deixar esse planeta. Porque a nossa estrela vai morrer, né? Então, assim, se não acontecer uma grande catástrofe que extinga a humanidade antes... Foi uma das teorizações, desculpa aí. Desculpa eu de te interromper agora. Uma das teorizações, né? Que, tipo assim, será que a partir do momento em que uma civilização seja capaz de desenvolver a capacidade de se comunicar por meio de rádio e coisa assim, e a capacidade de conhecer o núcleo dos átomos, será que essa civilização ela é capaz de sobreviver? Ou será que ela consegue se auto-aniquilar? Né? Será que, tipo assim, isso aí foi a ideia que surgiu o pensamento do pessoal começar a explorar as possibilidades de receber ondas de rádio ou outros rastros de civilizações que tem aí por aí no universo. Isso daí a gente vai cair lá na equação de Drake, né? Do Frank Drake. E que depois ela foi... acrescentaram alguns... elementos ali, alguns filtros ali. O Carl Sagan, né, fez isso. E isso é bem interessante também, essa equação do Drake. Mas é como eu estava dizendo. Então, de repente, vai chegar um momento em que, se não acontecer uma grande catástrofe que nos leve à extinção, daqui 1 bilhão de anos, a Terra já vai estar inabitável. Porque o Sol vai aumentar a emissão de radiação, brilho e calor, muito mais, de modo que a temperatura do planeta vai subir a ponto dos oceanos evaporarem e até rochas, montanhas derreterem. Então, assim, essa é a expectativa, né, da galera em relação a daqui apenas um bilhão de anos, né? O Sol deve se tornar uma anã branca daqui 5 bilhões de anos. A partir desse 1 bilhão, de 1 bilhão até 4 bilhões, mais ou menos, de anos para frente, ele vai se tornar uma gigante vermelha. E assim, mesmo que nós achemos uma maneira de sobreviver numa Terra onde montanhas serão derretidas e o oceano e a água evaporará, mesmo que conseguíssemos fazer algo para sobreviver,
Ainda assim, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, ele vai engolir a Terra, porque as camadas exteriores dele vão se expandir e elas vão se expandir até a órbita da Terra, de modo que o planeta vai ser destruído de todo jeito. Sim. E então, assim, nós temos aí cerca de 1 bilhão de anos para achar um meio de cair fora daí, de sobreviver no espaço, de sobreviver em outro planeta. Aí entra as luas de Júpiter como prováveis candidatas a abrigar parte da humanidade. E aí, bom, aqui a gente vai, assim, se eu for me aprofundar nisso, a gente vai detalhar muita coisa, mas são candidatos. Porque eu queria comentar, você falou de seres vivos que habitariam esse oceano, né, encoberto por gelo da Lua Europa, né? E eu até esqueci o nome de onde sai o... Tipo geyser. É tipo um geyser, mas no fundo desse oceano tem um nome, parece É tipo a chaminé, uma mas chaminé, é uma chaminé que fica lá, sim. Chamarola, uma coisa assim, negócio do nome da chaminézinha lá. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, é o seguinte: o nosso planeta, o núcleo dele é extremamente quente. Então, abaixo da onde a gente vive aqui, a gente tem o manto, né? Que é onde fica o magma ali que sai pelos vulcões e tal. Bom, isso significa que um pouco acima do magma, a gente tem o nosso solo. E esse solo que existe acima do magma pode estar coberto por água, que é o caso dos oceanos, né? Então, lá nos oceanos, você vai ter uma camada muito fina de solo. E pode, então, escapar um pouco desse magma, ou esse magma entrar em contato com a própria água do oceano. E na hora que a água do oceano entra em contato com o magma, vai ter ali as reações físico-químicas, né? Então, o calor do magma vai começar a fazer evaporar o oceano. E também a composição do magma em relação à composição do mar ali, vai ter ali algumas reações químicas diferentes que permitem alguns seres de sobreviverem ali. Esses seres, a forma deles de extrair energia é essa forma diferente, né? Eles não... a forma deles de reação química e tal, não é algo que dependa do Sol. É algo que dependa daquela energia que vem daquele ambiente ali. Daquele ambiente ali que vem do núcleo da Terra. É muito foda, cara. Eu fico viajando nessas coisas, fico pensando, cara, que se esse tipo de reação aconteceu, se você criou algo que funcione para codificar um ser vivo, né? Para dizer, olha, você tem que ter essa estrutura e você vai se replicar dessa forma, como é o nosso DNA, né? Primeiro surgiu o RNA, né? Sim. Depois veio o DNA. E aí você fica imaginando, assim, que as possibilidades, elas são inúmeras, né? Sim. Às vezes aquela ideia dos elementos, né? O Empedocle sugeriu, são 4 elementos e tem as forças ali atuando sobre eles. No nosso caso do DNA, são realmente 4 elementos, mas surgiu primeiro o RNA, que são outros elementos, e assim, a gente depende muito de algumas moléculas muito específicas, e essas moléculas que compõem ali o nosso DNA, o RNA também, né? Em outro ser vivo pode ser outro tipo de coisa, né? Então, assim, o funcionamento dela, como que a estrutura, então, né? Mas aí isso vai levar a gente a pensar no seguinte: será que, nesse sentido, é possível que exista um ser que, tipo assim, seja capaz, seja tão grande como é o caso, assim, dos seres que a gente encontra na Terra, na superfície da Terra, né? Como o caso dos elefantes, como o nosso caso, como o caso dos cachorros, um ser que seja tão grande, que seja capaz de se mover para lá e para cá, né? Porque um problema desse caso aí é que aí ele vai ficar dependendo de ficar ali naquela chaminé. A gente tem alguns seres, alguns tipos de vermes que vivem nessas chaminés também, né? Eles realmente são grandes, mas no geral a gente vê que eles meio que dependem daquele ambiente ali, né? Sim. Eles podem até modificar um pouco as coisas ao redor. A gente tem alguns vermes ali que são capazes de construir estruturas, né? Enfim.
que modifica um pouco o ambiente ao redor, mas a partir disso é uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa conhecer para saber sobre a possibilidade. E aí, de um ser vivo que seja grande o suficiente, que consiga aí depois se comunicar com outro. Como será que seria uma comunicação, então, de um ser que tá ali num ambiente ali fervilhando, tal, né? E tem aquela química. Pelo som já ia ficar difícil, né? Porque tá sempre aquele borbulhão ali, né? E a água, a forma de... Assim, o som na água, ele... Pra gente é muito diferente, né? A gente já não ia entender. E aí, se a gente entrasse em contato, por exemplo, com um organismo desse, a gente já não ia ter muita capacidade de comunicação. A gente consegue se comunicar atualmente com mamíferos, né? Sim. E, por exemplo, já os insetos, a gente consegue alguma coisa de treinamento, às vezes, ali, mas é muito limitado no nosso caso, né? Então, também já ia ser uma coisa difícil. Se a gente for pensar, assim, de novo, lá voltando lá naquela ideia das civilizações, né? Bom, de civilizações alienígenas e tal. Bom, voltando aqui para nossa ideia de encontrar organismos que sejam capazes aí de permitir que a gente chegue lá e aí permita que a gente modifique ou permita que a gente viva com esses outros organismos, né? Sim. A gente tem essa possibilidade deles serem formados de outra coisa e a gente teria que imaginar também sobre a possibilidade de a gente conseguir identificar e intervir, né? Nesse novo ser, né? Como que seria pra gente para fazer, a gente precisa que o resultado aqui seja algo qual que a gente consiga comer, consiga absorver energia, né? Então, às vezes pode ser que ele seja formado de moléculas que no fim das contas acaba sendo tóxico pra gente, por exemplo, né? Então, Sim. É uma dificuldade aí pra gente também, um desafio. Só indo aqui um pouquinho pros comentários, né? Aquela hora que nós estávamos falando sobre consciência, né? O André falou assim, a questão é como definir consciência. Então tem esse porém também, né? O que é a consciência, né? E aí ele disse depois assim, não sei onde estão os alienígenas, mas que existem. Não faz sentido vida inteligente somente no planeta Terra. É verdade. E aí o Paulão, chegando aqui, né? Paulão Artes, opa, meu amigo. E aí, Paulão, beleza? Seja bem-vindo. E aí o Fábio, né, o professor Fábio também, né? Ele é professor de matemática. Hoje ele mora lá em Campo Grande. Ele era de São Paulo, morou aqui no Taboado e agora tá morando em Campo Grande. Nossa. Ele escreveu aqui pra gente, parabéns pelas reflexões a respeito da vida. Então, valeu, Fábio. Valeu pela mensagem. Até voltando a falar um pouquinho de Europa, né? Uma coisa que o pessoal assim pode de repente não entender é o fato de como é possível manter o núcleo de Europa ativo, né? Já que ela tá tão longe do Sol e pela dimensão dela, era pro núcleo dela já ter, né, morrido, né, há muito tempo. Só que ele ainda mantém sua energia, térmica, assim. Exato, por causa do efeito de maré. O que é o efeito de maré? Como ela orbita Júpiter, e Júpiter tem uma massa muito grande, e a órbita dela não é uma órbita, não é uma órbita equidistante. Ela não tá... Tem hora que ela tá mais próxima de Júpiter, tem hora que ela tá mais distante de Júpiter. E nesse processo, quando ela se aproxima, vou até desenhar aqui pra galera, ó. Quando ela se aproxima de Júpiter, a gravidade do planeta esmaga ela. Quando ela se afasta, porque o efeito de maré está puxando ela, e ela está sendo puxada pelo Sol. E aí, então, vira um cabo de guerra. Nesse cabo de guerra, ela dá uma achatada. E isso comprime o núcleo dela. Quando ela se afasta, aí a distensão. Aí distende, né? A pressão diminui. Então ela fica nessa sanfona aí, em torno
de Júpiter, e aí essa compressão e descompressão do núcleo é que provoca o atrito necessário para manter o núcleo dela ativo ali. Interessante. Né? E por isso que os caras estão assim se empenhando para mandar alguma sonda para lá nas próximas décadas, né? Sim. Outra lua também que é alvo de interesse da galera aí, né? Que busca por vida, é a Titã de Saturno. Sim. Porque Titã, ela tem lagos, rios, sim, oceanos praticamente. Se eu não estou enganado, essa é uma lua que onde a gente tem todo um ciclo hidrológico igualzinho que tem na Terra. Mas o problema é que não é água. Não é água, é metano. É metano, etanol, os negócios assim, que a gente fala hidrocarboneto, né? Isso. Que tá ali o hidrogênio e o carbono. Então, aí é uma coisa assim, que não tem jeito. A gente vai ter que estudar para saber se dá para fazer alguma possibilidade ali, né? Não tem jeito. A gente vai precisar mandar alguma coisa para lá. Tem que mandar alguma coisa para lá. Já foi enviado uma... Eles chamam de lander, né? Que é aquela sonda que ela aterriza no objeto, né? No caso aí na Lua, né? Uhum. Ela aterrizou lá e fica lá. E aí ela tira fotos e tal, coleta algumas informações da atmosfera e tal, do solo, onde ela tá ali. E ali, né? Não se descobriu muita coisa. Ela foi mandada pela sonda Cassini. Chama Huygens, é o nome desse equipamento sonda. Dessa sonda, né? E aí a Cassini, ela é uma sonda que foi criada para estudar Saturno, e ela ficou muitos anos orbitando Saturno, orbitando as luas de Saturno e colhendo informações. Junto com a Cassini, eles enviaram a Huygens, que é esse lander. E aí, quando a Cassini sobrevoou a lua Titã, ela ejetou, né, essa sonda, aí ela foi capturada pela gravidade de Titã, e depois ela teve o processo de aterrissagem e tal. Uhum. Até a densidade da atmosfera de Titã é parecida com a da Terra. Ah, legal. Então, assim, tem o ciclo hidrológico, né, como você falou, né, o metano evapora, forma nuvens, precipita. Ciclo hidrológico aí, para quem às vezes não se lembra muito das aulas de ciências, é quando a gente analisa as mudanças da água e por onde que ela passa. Bom, então a água a gente tem ela nos rios, a gente tem ela nos oceanos, né? Em algum momento fica calor demais, ou simplesmente as moléculas ali elas se desprendem e vão subindo para a atmosfera. Só que chega um ponto da atmosfera, da onde ela não passa, começa a se formar nuvens ali, e os ventos vão juntando essas nuvens até que ela chove. Então ela saiu do estado líquido, foi para o gasoso, ali ela se condensou e voltou para o estado líquido. Do estado líquido ela pode cair em alguma montanha, algum lugar que seja frio demais e virar neve. Ou não, simplesmente ela cai na forma de água mesmo, cai no solo e entra embaixo do solo. Ali a gente tem os lençóis freáticos, né? Que é da onde a gente tira a água para o nosso poço e tal. Então, esse aí é o ciclo hidrológico da água. No caso de Titã, acho que no nós caso chamaríamos de Titã não é água. Não é água. Talvez hidrocarbonetos. Talvez fosse conveniente chamar de ciclo metanológico. O ciclo hidrocarbonetológico, alguma coisa nesse sentido, né? Provavelmente. Vamos ter que abreviar esse nome em algum momento. Vamos. Mas de qualquer forma, Titã, ela é uma lua bem interessante, justamente por conta do ambiente muito parecido, vamos dizer assim, visualmente com o ambiente terrestre, né? Por conta dos lagos e rios de metano. A atmosfera, a densidade da atmosfera, a pressão atmosférica, muitas semelhanças. E... Bom, Titã talvez não fosse uma lua que pudesse servir para abrigar a nossa espécie. Mas para a gente conhecer um ambiente que seja, assim, parecido com o nosso,
com as suas diferenças, saber como que seria nesse caso, né? É aquele negócio, né? Assim, da mesma forma que a gente desenvolveu nossa vacina aí para a Covid, ela começou com um estudo de base, um estudo na onde que a pessoa observa um fenômeno, observa alguma coisa ou alguma tecnologia que está sendo criada ali, mas totalmente despropositado. Então, vamos fazer isso daí e vamos ver quais resultados que a gente consegue. A partir desses resultados, você vai começar a trabalhar outras coisas. Então, começar a investigar mais, investigar de outras formas, outras aplicações. Então, foi assim que a gente criou a tecnologia que serviu para a vacina da Covid-19. Então, ou seja, a gente já tinha essa tecnologia que a gente utilizou agora há uns 30, 50 anos, alguma coisa, já não me lembro mais o prazo certinho, mas a gente já tinha essa tecnologia. Tudo porque em algum momento, há 30, 50 anos atrás, alguém começou uma investigação dessa, vamos lá, vamos observar, vamos ver o que tem lá. Então essa aí que é por isso que a ciência ela é uma área de conhecimento que você não pode parar de investir. E quanto mais você investe, mais retorno você tem, né? Porque aí mais observações você vai estar podendo fazer, e dessas observações você tirar outras conclusões, né? E uma coisa que a galera também não percebe muitas vezes é uma coisa que eu vejo o Sérgio Sacani, que é um divulgador de ciência, ele tem um canal no YouTube chamado Space Today. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre as pessoas questionarem: mas por que gastar bilhões de dólares enviando coisas para o espaço, com gente passando fome na Terra, com problemas aqui acontecendo? E aí ele explica, né, que muitas vezes, muitas das grandes soluções para grandes problemas da humanidade surgem a partir de pesquisas que vêm dessas áreas. Tecnologias que são importantes não só para o nosso conforto, vamos dizer assim, mas até mesmo para o maior desenvolvimento do nosso conhecimento, surgem a partir dessas pesquisas. E ele dá vários exemplos de coisas que a gente utiliza no dia a dia e que nos beneficiam de muitas maneiras. O uso do celular. O celular, né, se desenvolveu a partir de tecnologia desenvolvida para pesquisa espacial. Galera aí que tem forno micro-ondas em casa, agradeça a pesquisa de base aí em cima disso, né, em cima da pesquisa espacial, entre outros exemplos. Mas o fato é que, às vezes, a pesquisa em si, ela pode não ter uma aparente conexão com a realidade do dia a dia, né, do cotidiano. Mas, eventualmente, ela se conecta com a nossa realidade. Em algum momento, a gente consegue chegar numa conclusão que é um pouco diferente. Igual, assim, a história da gente conhecer os elétrons e como utilizar eles. A gente pode até conhecer, assim, como é que funciona o átomo e tal. Então, vamos pensar, a gente sabe, no átomo tem o núcleo dele lá, em volta tem os elétrons que ficam orbitando e tal. Bom, mas isso aí é uma coisa. Agora, você saber utilizar os elétrons, ou seja, há muito tempo atrás, a gente tinha lá a Grécia Antiga, o pessoal pegava uma resina, né, que a gente chama de âmbar, esfregava e brincava de ficar dando choque nos outros. Até então é só uma brincadeira. Mas em algum momento alguém conseguiu desenvolver uma máquina que gira tanto que você é capaz de eletrizar a sua própria mão, passar essa eletrização para outra pessoa. Isso foi realmente o que aconteceu, assim, o espetáculo da época. Passava essa eletrização para outra pessoa e a outra pessoa era capaz de atrair com a mão pequenos flocos de ouro, assim, pequenas folhas de ouro. E aí você vai ter mais pra frente, lá, bem mais pra frente, alguém vai conseguir ter, alguém separado, vai conseguir fazer esses elétrons se movimentar por um fio, então criar uma corrente elétrica ali. E aí alguém perceber que essa corrente elétrica,
ela move as bússolas. Quando uma bússola está próxima ali, essa corrente elétrica move o ponteiro da bússola. E aí, então, uma observação simples que mais tarde alguém vai conseguir criar uma possibilidade de, numa corrente elétrica, você criar movimento. Então, no começo era um equipamento super frágil ali que movia, mas o fato de ter criado algo que move já foi assim o princípio para mais lá para frente você ter a possibilidade de criar um motor que move tudo. E a partir desse conhecimento sobre o movimento dos elétrons, o campo eletromagnético, você conhecendo os cristais, você consegue criar uma nova forma de movimento desses elétrons. Então, existem alguns cristais que a gente chama de semicondutores, né? Que eles vão conduzir só de vez em quando, de acordo com a frequência ou a voltagem, no caso ali, né? Que for aplicada em cima dele. Então, você teve ali aquelas primeiras observações, coisa de brincadeira e tal, mas aí, de repente, alguém consegue colocar essa corrente elétrica em um cristal, na onde que ele se move, na onde que a corrente passa de vez em quando não passa, e a partir disso você consegue fazer diferentes programações, e essas diferentes programações é onde que a gente consegue programar hoje em dia um celular, consegue programar um computador, consegue programar robôs que na fábrica vão fazer uma coisa, às vezes até na medicina, né, vão conseguir fazer alguma coisa de maneira melhor do que o ser humano, né? Com certeza. Então, tudo isso porque lá atrás a gente começou com brincadeirinhas, né? Com apresentações, às vezes apresentações de mágica, né? Sim. Então, é importante esse investimento na ciência e saber que é algo que só vai trazer retorno a longo prazo e pode ser que não seja você, pode ser que seja uma outra pessoa que de repente seu filho, seu neto, que vai conseguir aproveitar para gerações futuras, né? Camila, até falando dessa coisa de programação, né? Um assunto aqui que está em voga aí sobre as inteligências artificiais, né? E tem uma galera que está muito preocupada, tal, né? Porque tem aquela coisa Exterminador do Futuro, né? Que as máquinas vão dominar o mundo e vão ou escravizar a humanidade ou vão eliminar a humanidade. Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a sua perspectiva sobre inteligência artificial? Eu vi recentemente, sim, o que dá para dizer, né? Até uma curiosidade, assim, a pessoa ela trouxe uma ideia que era o seguinte: em algum momento pode ser que essa inteligência artificial seja tão inteligente e nós acabemos nos dependendo tanto dela, que ela seja capaz de moldar assim, o destino nosso para que só as pessoas que favoreçam a existência dessa inteligência sobrevivam e as outras deixem de sobreviver. Então, de alguma forma, às vezes pode ser que por algum motivo, a gente só tá vivo aqui hoje porque a gente tá levando a esse futuro na onde essa inteligência é possível, né? Então, é umas loucuras, assim, que a gente acaba entrando em contato, assim, e visualizando. Mas, enfim, isso aí é uma viagem, né? Agora, sim, sobre o nosso futuro mais próximo, uma coisa mais tangível, assim, né? O que a gente pode imaginar sobre a inteligência artificial é mais, assim, a mesma revolução que a gente teve quando a gente teve diferentes tecnologias, né? Sim. Ou seja, a gente vai ter que ter... Então, nas revoluções industriais, o que a gente teve, né? A gente pode analisar a partir disso. A gente tinha alguns empregos para pessoas pouco qualificadas que conseguiam fazer, ficavam ali fazendo coisas repetitivas e tal. Essas pessoas foram substituídas pelas máquinas. Bom, agora a gente está num momento em que, às vezes, até o trabalho criativo, né, está podendo ser substituído por máquina. Só que o trabalho criativo pode se utilizar
também da inteligência artificial para criar outras formas de expressão, Sim. outras coisas, né? Então, tá vindo aí, eu acho assim como uma forma de revolução, mas num sentido em que as pessoas vão acabar se, assim, modificando. O que elas faziam de um jeito, elas vão se preparar, né? Aliás, fica a dica aqui, se você ainda não entrou em contato com nada que seja inteligência artificial, e procure, porque em algum momento você vai precisar saber como é que funciona isso. Então, Sim. como que você estrutura as palavras lá para você conseguir pedir para a inteligência artificial e tal, né? Porque, ou se não, o tipo de programa, o tipo de coisa que você faz, você se utiliza de imagens, coisas assim, né? Então, são programas que já estão sendo desenvolvidos, já estão utilizando já a inteligência artificial para fazer, né? Até se você for ver na área de educação, já tem programas que tá em inglês, né? Mas é capaz de criar apresentações para pessoa, assim, pro pessoa que vai dar palestra, no caso. Aperta lá, me fala uma apresentação sobre isso, esses tópicos aqui e tal. Ele cria lá a apresentação certinho, tem tudo lá escrito, só que as imagens também são geradas de maneira de inteligência artificial. Então são imagens, assim, às vezes que não tem nada a ver, ou às vezes que são imagens muito boas, realmente que tá qualificado lá. Enfim, então a forma, ou seja, então a gente pode pensar, gente, como professor, né? A gente fazia as coisas de um jeito, agora a gente vai ter que dar um jeito de utilizar essa inteligência para fazer as coisas de outro jeito. E acho que assim, a gente como professor, mais futuramente, a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma, mas assim, não vejo ainda ser curto prazo. Isso, mais trabalhar médio, colocando longo prazo para os nossos estudantes utilizar da mesma forma como a gente tem de vez em quando procurado colocar os estudantes para utilizar a internet, para utilizar o celular, futuramente colocar eles para utilizar a inteligência artificial para chegar num resultado que a gente queira. Então, tipo assim, vai ser uma revolução onde que a gente vai ter algumas pessoas que vão acabar perdendo espaço, mas quem souber utilizar vai conseguir ter uma certa vantagem, uma sobrevivência, né? E os resultados das revoluções industriais que a gente teve, né? Foi um trabalho, assim, que valoriza mais o seu intelecto e te dá uma qualidade melhor no ambiente de trabalho. Então, antes, as pessoas tinham que trabalhar lá na mina de carvão, em situações de escravidão. Hoje em dia, já é possível ter uma qualidade de vida, de trabalho melhor. Sim. Né? Às vezes pode ser que o empregador não se utilize, né? Mas é uma possibilidade que já existe de você ter um trabalho de qualidade melhor. Até quando a gente observa, por exemplo, assim, a questão do desemprego, né? Que o pessoal está preocupado, muita gente vai perder emprego. De fato, isso acontece, né? Quando ocorrem esses processos, essas mudanças, esses saltos tecnológicos, né? Mas no médio e longo prazo, essa mão de obra ela é reabsorvida com novas profissões que surgem, né? Então, assim, você tem o desaparecimento de certas profissões e o surgimento de novas profissões. Então, por isso que é importante a gente estar ligado no que está acontecendo, e quem já sai na frente aí, estudando, entendendo como é que funciona, o que é a inteligência artificial e quais são as possibilidades de trabalho com essa tecnologia, já saem, né, como você disse, em vantagem nesse sentido. E uma outra coisa também que enquanto você estava falando, eu estava imaginando aqui, lembrando o seguinte, para a galera entender também o tamanho do impacto da inteligência artificial nas nossas relações de trabalho e até relações sociais. Vai ser algo assim, num nível muito mais profundo e amplo do que foi, mas será algo tipo como a internet. Porque a internet, ela produziu um impacto gigantesco, né, nas relações humanas, relações de trabalho. Ela, na verdade, ela continua, né? Ela ainda está em processo. Sim. Assim, a revolução da internet, que é a terceira revolução industrial, ela está nesse processo de
de impacto ainda, né? Sim. Desculpa te interromper, mas assim, pra gente falar um pouquinho da história da internet. No começo, Bom, primeiro a internet foi desenvolvida lá nos laboratórios lá dos Estados Unidos, tal, né? O pessoal do exército. Bom, aí essa tecnologia pôde passar ali para os civis e tal, né? Tecnologia de comunicação. E em algum momento conseguiu se começar a se fazer um negócio ao redor do mundo, tal. Só que a ideia, num primeiro momento, era uma coisa assim, tipo assim, beleza, aqui não tem nenhum tipo de... Tipo assim, aqui tem toda a liberdade do mundo, eu posso ver qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa, tal. E aí, que nem você falou, né, o impacto a gente tá até hoje ainda, tá aparecendo até hoje. Então, sim, naquele momento, você tinha essa coisa meio anárquica, onde você podia fazer qualquer coisa, você podia compartilhar qualquer coisa, que na época, assim, mais ou menos na época que surgiu, existia ainda o disco, o cassete, tava se desenvolvendo ainda, começando a desenvolver o CD, né? E aí a indústria fonográfica ganhava muito dinheiro. Só que com o avanço da internet, a gente foi tendo essa mudança da indústria fonográfica. Ela foi perdendo dinheiro, a forma dela teve que se reinventar também, né? Então, ela tinha esse caráter anárquico. E aí, conforme as pessoas foram tendo acesso à internet, é que a gente vai tendo esses impactos. Então, atualmente, a gente está nessa situação onde todo mundo tem acesso à internet, e inclusive pessoas com baixa escolaridade, pouca instrução, digamos assim, né? Uhum. E com baixa escolaridade, pouca instrução, às vezes elas não têm, assim, uma reflexão sobre aquilo que elas estão vendo, né? Então, é possível você mentir ali e a pessoa acreditar naquela mentira. As primeiras mentiras que chegavam pra gente eram as correntes, né? Se você não repassar isso para 100 pessoas, você vai ter uma vida de muito azar. Olha a história dessa pessoa. E aí contava uma história lá de alguém que, sei lá, tipo, não repassou a mensagem. Uhum. E aí quebrava o braço, sei lá, era uma coisa absurda, assim. Então, tipo... a gente sempre teve essas mentiras rolando na internet, só que hoje em dia o negócio já chega pronto de uma maneira muito profissional para a pessoa, e a pessoa, assim... acaba sendo enganada. E aí, isso chega até ela e ela, na interação sem internet, na interação ao vivo ali, acaba sendo, assim, né, repassando, acaba... às vezes modificando, assim, o estado de espírito dela, onde ela podia ser uma pessoa tranquila, uma pessoa, né, sociável, ela começa a se tornar começa ali só pensar só naquilo, então ela acaba, às vezes, assim, modificando o humor dela, né? Então, é um impacto que a gente tá vendo nesse momento, ainda tá acontecendo. Então, você tem razão, essa questão da internet... A gente tá sofrendo assim, tá vendo o que tá acontecendo, é uma coisa... Então, a gente pode imaginar pro futuro, como que vai ser a inteligência no futuro artificial. O impacto que tá em curso, né? Assim, a coisa tá acontecendo ainda, e assim, a gente ainda nem se estabeleceu de forma adequada em relação à internet, já vem esse impacto da inteligência artificial. Uhum. E aí, é o ponto que eu queria... também colocar o adendo aqui, né? Que assim, do mesmo modo que a internet ela se tornou uma ferramenta extremamente importante em questão de produtividade, de criatividade, para quem sabe trabalhar com a internet, obviamente, né? A inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Uhum. Então, aqueles que hoje sabem usar a internet e ganham produtividade com a internet... e promovem produtividade, criatividade e tudo mais, do mesmo modo vai ser com a inteligência artificial. Pelo menos nesse, como você disse, nesse curto, médio prazo aqui, sim, né? Enquanto não surgir o Exterminador do Futuro, vai ser desse jeito. Eu não acredito nisso não, tá? Na verdade... Esse Exterminador que só permita a gente sobrevivendo, porque a gente no futuro vai contribuir para a existência dele. Você tem lá, por exemplo, a versão do Asimov, né? Do Eu, Robô, que é outro filme também que é adaptado a partir de um conto dele, né? Do Asimov, que é muito bom.
e que basicamente assim, a inteligência artificial, ela estabelece uma espécie de ditadura das máquinas, Sim. porque assim, o ser humano, ele é um problema, assim, para ele próprio. Então assim, ele tem que ser tutelado pelas máquinas para ele não fazer merda. Então, assim, basicamente é isso. Assim, a inteligência chegou à conclusão que, olha, esse indivíduo aqui, essa criatura, esse ser, ele precisa ser tutelado, porque senão ele faz merda. Então, para manter, assim, um ambiente saudável, então nós vamos ter que controlar esses caras. Essa é a ideia que o Asimov coloca lá no Eu, Robô. Mas o que eu penso sobre esse futuro mais distante da inteligência artificial é que, na verdade, quando ela chegar no ponto em que ela... Eu não vou dizer ela ter uma consciência, mas ela tem uma capacidade de raciocinar e de ter uma percepção do mundo, né? Do mundo como um todo, né? Ela tem uma cosmovisão, vamos dizer assim, né? Uma percepção cósmica, né? Da humanidade, do planeta, do ecossistema, de tudo. Eu penso que ela vai olhar para essas coisas todas assim e vai pensar assim, olha... eu posso ajudar esses caras, né? Tem muito problema aqui, vamos ver o que a gente pode fazer? Tipo, por exemplo, vocês estão tentando desenvolver tecnologia para diminuir a emissão de CO2? Faz isso. Ela apresentar uma solução, tipo, olha, faz isso, vai por esse caminho. Não, carro elétrico não tá com nada, velho. Eu vou te dar uma outra ideia muito melhor. Faz isso aqui, ó. E aí, já pensou se ela começa a observar o ser humano assim... Aí, tipo, beleza, jogou essa ideia. Aí alguns pegam essa ideia e seguem com ela. Mas aí outros resolvem não, por questões políticas mesmo. Ó, isso vai afetar o meu ganho aqui, eu que sou dono aqui do posto de combustível, isso aí vai afetar a minha vida. Não vou fazer isso aí, não. Não vou meter carro elétrico nada aí. E aí, será que ela vai se tornar um ditador? Ó, ela tá vendo ali. E, tipo assim... Ela pode ajudar, ela chega lá, oferece a solução. Aí ela observa, opa, erro no sistema, esses aqui não estão seguindo. Mas aí vai acontecer... Será que ela vai deixar essa liberdade? Será que... Porque a inteligência criada a inteligência artificial, ela é criada por seres humanos. Sim. Então ela carrega os nossos... assim, porque quando você está programando, você pensa no seu objetivo final. Você fala assim, eu quero que esse microfone balance para cima e para baixo. Aí você escreve lá, balance para cima e pra baixo. Aí ele começa a balançar super rápido. Aí não, balance num período de tantos segundos até tantos segundos. Aí então ali você vai conseguindo moldar de acordo com a sua visão daquilo que você quer, daquilo que você quer no final. E às vezes você não se atenta para alguns efeitos ali, que pode ser que a dobradura dele, enfim. Aqui eu tô falando do microfone, mas a gente pode pensar numa situação realmente de sociedade, como o pessoal... Um robô, por exemplo. Eu tô falando assim, como... no caso um Robocop que acabe perseguindo pessoas negras, por exemplo. Porque a pessoa que deu lá os códigos lá, né, pro Robocop, acaba assim não se atentando para observar, essa pessoa aqui, ela tá vivendo na favela, mas o que ela tá fazendo, por exemplo, é só, sei lá, só comunicando ali, só conversando, sei lá, não tá fazendo nada de errado. Mas aí, porque tá comunicando num tom diferente, você programou, se tiver com esse tom de voz aqui, é porque é agressivo, é porque vai ter briga. E ele já chega lá, já interfere, por exemplo, sei lá. Sim. É por isso que existe uma discussão dentro do campo da engenharia, né, que está responsável, os responsáveis, né, pela criação e desenvolvimento das inteligências artificiais, eles discutem muito essas questões éticas também, né? Sim. De você... não só alimentar a esmo, né, a inteligência artificial e deixar que ela, baseada na leitura que ela faz, né, dos comportamentos e dos vícios humanos, ela tomar para si esses vícios. Há uma preocupação de você já ir na programação, no desenvolvimento da inteligência artificial, de dar uma percepção ética para a própria inteligência artificial, para que ela não absorva esse tipo de vício e não reproduza ele. Então, assim, a ideia é que vamos tomar cuidado, né? Vamos procurar
fornecer à inteligência artificial dados que construam uma espécie de senso resultado ético otimista no final, né? para que o resultado não seja uma catástrofe, né? Porque senão, assim, aí é claro que vai ter gente que vai desenvolver, mas aí isso aí vai ser fora, vamos dizer assim, vai ser no ambiente da criminalidade já, que os caras vão criar uma inteligência artificial que vai beneficiá-los de alguma forma. Óbvio que isso vai acontecer. Mas assim, em termos de corporações e governos, eu creio que vai ter essa preocupação. Quer dizer, vai ter não. Ela já existe. Você pega o que o Elon Musk fala, por exemplo, a preocupação dele, e ele tem uma das empresas que é uma das mais importantes no desenvolvimento de inteligência artificial, que é a OpenAI, que é responsável pelo famoso ChatGPT. Então, assim, a preocupação dele é assim, olha, vamos criar uma inteligência que não reproduza esses vícios, né? Porque senão, isso pode se voltar contra a humanidade como um todo, e aí a gente tá ferrado. Então, tem que ter esse cuidado mesmo, de fato. No fim, a gente pode imaginar. Então, porque, tipo, atualmente, todo mundo tá podendo ter acesso a essa tecnologia. Em algum momento, existe o risco de alguém resolver que a dele é tão melhor que coloca, tipo assim, uma situação de guerra. Imagina só, o desenvolvimento ali do radiocomunicador, a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Então, o Hitler lá, ele conseguia comandar os submarinos, conseguia comandar todo o exército dele para ir rapidamente para lá e para cá. E assim ele, assim como fosse, dominou uma boa parte da guerra. Felizmente, a gente teve aí assim, graças à diversidade, graças à possibilidade da forma de trabalho ali do pessoal democrático, a gente conseguiu chegar numa vitória democrática. Agora, sempre vai, eu acho assim, sempre vai existir alguém querendo dominar, claro, né? E aí vai ter uma guerra em algum momento. Sim, não. A guerra, ela... Uma coisa da qual dificilmente a humanidade vai se livrar de guerra. Porque, justamente por isso, por conta desse jogo de interesses, né? E... de alguém achar que sabe usar melhor e que a opressão é o jeito melhor de usar. Sim. Então, assim... Mas a rigor, você vai ter sempre a contraparte, né? E que, provavelmente, como assim... certas ideias... Bom, é que a gente vai entrar num campo que essa é uma... Aí vai longe a conversa, mas, assim, só para tentar... Vou tentar, assim, resumir, assim, de uma forma tranquila. Bem resumida, mas objetiva. Assim, como grande parte dos governos e as empresas que estão envolvidas, né, no desenvolvimento das IAs, elas são majoritariamente... né, numéricas, né, elas são majoritárias, né, e os interesses escusos de, por exemplo, governos ditatoriais ou de criminosos, organizações criminosas. Então, assim, a contraofensiva, né, então, um ditador cria uma inteligência artificial com o intuito de espalhar um vírus que vai gerar um caos em um determinado país para... onde ele consegue invadir fácil. Exato. Então, assim, aí você vai ter uma contraofensiva, porque aí você vai ter que ter um conjunto de empresas e governos que vão se estabelecer tratados, né? Para que faça assim, ó, se isso acontecer, a gente imediatamente tem que entrar em ação. Então, assim, nós temos que ter uma outra inteligência artificial que vai ser a resposta àquele ataque, né? Então, ó, o cara fez esse ataque e tal, ele vai invadir o país, a gente já sabe disso, vamos fazer alguma coisa. Então, de repente, até, dependendo, que aí você tem espionagem também, inteligências artificiais que vão estar espionando todo mundo, porque aí, nesse caso, né, não vai ter jeito, vai acontecer e, de repente, você pode antecipar um movimento e você pode, assim, eu penso que as guerras do futuro, elas vão ser mais nesse nível da tecnologia do que
Eu acho que a mortandade de pessoas vai diminuir em guerras. Sim. Podem ter, assim, ataques... eu vou bombardear tal cidade, né? Cria um robô que lança mísseis e ele vai sobrevoar aquela cidade e vai bombardear ali. Para causar caos e tal, beleza. Só que aí você vai ter uma contraofensiva tecnológica que vai... Com tecnologia similar, né? Em algum momento vai ter uma tecnologia... Que vai anular o controle daquele equipamento e pronto. Você já evitou mais mortes. Então eu penso que a coisa pode chegar nesse nível. Só que a gente já tá viajando aqui, né? A gente tá viajando porque, no fim das contas, a gente não sabe se, por exemplo, esse robô vai ser inventado, como foi o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que com drones começou a fazer as guerras lá no Oriente Médio. Então, o primeiro robô que chegou era do democrata, chegando num lugar onde alegadamente seria, né, uma ditadura. É uma forma de governo do pessoal do Oriente Médio um pouco diferente da que a gente está acostumado. Então, é uma coisa que é difícil a gente imaginar, assim, para que lado torcer, para qual lado que a humanidade vai se dar menos mal. Né? Porque... Exato. Bom, Camilo, cara, a conversa é muito boa, velho. Eu gosto de trocar ideia contigo, porque você é um cara que tem, assim, um vasto conteúdo, assim, e toda vez que a gente senta para conversar, para trocar ideia sobre o assunto que seja, né? A gente vai longe, né? Uhum. E como o meu podcast aqui, ele tem uma pequena limitação, assim, para evitar... Que eu sempre falo assim, por que o hipersinapse, né? Ele... Assim, eu coloquei um limite ali de 1 hora, 1h30, porque eu gosto muito de assistir podcasts e tal. Eu sempre vejo, assim, esses podcasts que duram 4, 5, 6 horas. Beleza, até 2 horas. Se acompanha, é legal, a conversa é agradável. Tem que ser uma conversa muito boa, mas muito boa mesmo. Pra chegar a tanto tempo e pra te prender. Sim. A verdade é o seguinte, 1 hora a louça acaba. E a hora que a louça acabar, o podcast tem que estar ali chegando, sim, né? Porque... Exato. E o que eu quero, assim, é guardar, vamos dizer assim, munição para outros momentos, sabe? Tipo, até comentei, não sei se eu comentei com você ou se eu pensei que comentei, porque eu sou meio doido nessas horas, assim. Eu tenho a ideia, assim, de que você venha participar, trocar ideia aqui comigo, pelo menos uma vez por mês. Eu quero montar, assim, uma galera, uma equipe pra gente ir revezando e vindo trocando ideia. Tem um dia do mês dedicado para visitantes de um modo geral. Certo. Mas tem 3 ou 4 finais de semana, 3 ou 4 domingos, que eu quero revezar com essa galera, sabe? Igual tem a Priscila, que é minha amiga, que é da parte de arte, que fala de música e de cinema, e é uma pessoa que tem um puta conhecimento também, assim, é uma pessoa incrível também. Que já é, assim, uma meio que sócia minha aqui do podcast. Tá certo. Ela já veio várias vezes. Entre outras pessoas. Aí eu tinha pensado em você. Tem mais gente aí que eu não vou anunciar agora. Primeiro eu vou conversar com a pessoa, né? Porque senão eu falo aqui publicamente. Que, assim, eu sei que a Priscila já topa, né? A Priscila já tá dentro. E tem você, né? Que eu sei, acredito que você se disponha. Tá certo, pode contar comigo aí. Perfeito. Então, assim... A gente vai combinar a data ainda, mas fiquem atentos aí. Quem gostou desse papo aí, quem quiser saber um pouco mais sobre como que vai ser o fim do mundo causado pelo Robocop, fica atento aí que vai ter um outro, então. Vai ter um outro episódio aí. A gente vai aprofundar nessa questão aí do Robocop. Mas é isso, cara. Porque quando eu criei o Hipersinapse... quando eu criei o canal, eu não tinha bem ideia do que eu iria fazer com o canal. Ainda não tinha acontecido a explosão de podcasts e tal. Eu tava lá cheio das ideias, mas não tava sabendo como direcionar essas ideias. E aí veio a pandemia. Isso foi em 2019, né? Quando eu comecei a idealizar o canal. O canal eu criei em 2019 aqui no YouTube. Aí veio a pandemia, veio 2020, veio a pandemia.
E aí foi quando surgiram, né, os podcasts e tal. Começou com o Flow Podcast. E aí, a partir do Flow, a coisa pipocou e um monte de podcast. Inclusive, né, muitos daqueles podcasts da época, assim, não sobreviveram, né? Até quem não tem podcast hoje quer fingir que tem podcast. Então, muitas vezes a gente vê aquela ideia que eu tava falando. Às vezes a pessoa recebe uma mentira. Hoje em dia o pessoal tá mentindo que tá em podcast. Então, põe lá um negócio ali, põe um cenário ali. E faz de conta. E aí fala qualquer mentira ali, o que seja. Ou fala do produto dele, fala, olha, esse produto aqui é muito bom. Ou fala uma frase motivacional, né? Como se ele estivesse falando num programa de podcast, mas beleza. E aí eu pensei assim, aí eu vi essa coisa de podcast, eu falei assim, putz, esse formato é interessante, né? Mas aí me veio a ideia assim, não, a minha ideia então assim, é pegar alguém e fazer o podcast nesse estilo, com vídeo e tal, mas no estilo tradicional, dos podcasts mais tradicionais, de áudio só, lá dos anos 2000, que é você e mais uma pessoa, ou você sozinho, mas eu gosto de ter alguém para ter um interlocutor legal. Sim. Falei, vou chamar alguém para, né, junto comigo, a gente, todo domingo, todo final de semana, fazer um programa, pegar um tema e destrinchar esse tema. E bater um papo sobre esse tema, tal, beleza. Aí começou eu e o João Pedro, né? O João Pedro do Chama, que foi embora, né? Tá lá na Argentina, tá lá... Passando frio, de certo. Passando frio. Ele postou umas fotos hoje aí da hora. E aí, assim... Só que aí chegou num ponto que ele... meio que se cansou disso e tal, não tava muito mais afim, pá. Aí foi quando eu comecei a chamar as pessoas, né? Aí eu caí na armadilha dos podcasts que estão agora na moda, né? Então, eu vou chamar pessoas pra vir bater papo comigo, beleza. Legal, deu certo, foi interessante, é uma experiência interessante. Inclusive tem outras pessoas que já estão convidadas, que só tá, assim, data a ser confirmada para virem aqui bater papo comigo. Tem uma coisa que eu quero também fazer com o Hipersinapse, que é, assim, trazer pessoas aqui da cidade que são relevantes para a cultura, para a história da cidade. Pessoas que eu quero, assim, fazer um registro, entende? Sim. Deixar esse registro permanente na internet. Daquela pessoa que ela fez algo que foi relevante e que vai ficar para a história do município. E essa pessoa tem que ser reconhecida em vida. Não vou esperar o cara morrer para botar uma placa lá na praça em homenagem ao cara. Botar uma placa botando o nome de rua do cara. E é bom que fica registrado até, assim, o que aquela pessoa pensa. Sim. Aí, assim, a forma como é registrado, assim, digamos, um registro tão grande que uma pessoa pode analisar aquele registro lá e traçar melhor, assim, da onde que surgiu a relevância dele. Exato. O porquê dele ter o nome naquela plaquinha ali. Uhum. E aí eu... Mas assim, aí eu ainda quero... O meu desejo maior ainda é fazer o esquema do podcast de assim, pegar um assunto, ter um interlocutor e a gente destrinchar. Por isso que eu pensei assim, vou pegar umas 2 ou 3 pessoas que eu sei que dá para trocar ideia numa boa, que vai render no máximo 2 horas de conversa e fazer isso daí. E aí é bom que, como assim, aí baseado na experiência com o João, que se sentiu assim, chegou num ponto que ele não queria mais e tal, ele perdeu o tesão na coisa, sabe? Perdeu o tesão, não tô muito mais afim e tal, não, beleza. Então, para evitar esse desgaste, então assim, reveza. Vai trocando. Um final de semana uma pessoa, no outro final de semana outra pessoa, na outra pessoa, aí traz um convidado. Aí volta aquela pessoa, outra pessoa, traz um convidado. Então, assim, a pessoa... O que eu quero é assim, vem uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Se pegar gosto na coisa, falar assim, não, cara, tá massa, a gente podia fazer mais vezes por mês. Beleza, vamos fazer um segundo programa que pode ser gravado. E aí a gente lança esse programa no sábado e faz ao vivo no domingo. Ou faz os dois ao vivo, faz um ao vivo no sábado e no domingo. Formatos diferentes às vezes. Exato. Ideias, a gente pode sentar e discutir essas ideias. Assim, sei que você tem ótimas ideias e eu sei que a gente pode, de repente, estudar possibilidades. Então, assim, esse é o negócio. O futuro do Hipersinapse tem que ser esse. Tá certo. Tem que ser esse caminho. Inclusive o nome, né, do canal, quando eu pensei no nome pro canal,
Então, o que acontece? A sinapse é a responsável pela transmissão, né, das correntes elétricas ali de um neurônio com outro. De um neurônio com outro, que estabelece a comunicação entre os neurônios. Sim. Aí eu pensei, bom, então quando você está pensando, a sinapse está trabalhando. As sinapses, né, estão trabalhando, estão ali para... Se você está pensando muito, você pega um assunto, igual hoje, a gente teve um papo cabeça aqui, né? Você pega um papo cabeça e você, a pessoa vai, assim, as sinapses vão ser tão mais, assim, que elas não vão ser só sinapses atuando, vão ser hipersinapses, né? Eu falei, puta, esse é o nome, hipersinapse. E assim, eu sou péssimo para dar nome para as coisas, péssimo. Mas esse eu acertei, velho. Esse todo mundo que trabalha falou, pô, nome legal. Teve um amigo meu... Tá bom meu... mesmo, nome forte. Hiper. É mais do que ultra, é hiper. Exato. E aí, só pra concluir aqui, né? Até tem um amigo meu que ele é neurocientista, o Ricardo Taoni, que é um cara maravilhoso, é uma pessoa incrível e um sujeito de uma cabeça também, assim, que é fora do comum. Ele veio aqui uma vez... Já conversei com ele esses dias aí, nós já vamos marcar uma outra vinda dele aqui. Ele trabalhou com o Miguel Nicoleles, pra você ter uma ideia. Nossa. O cara é foda, velho. O cara é foda. E aí, assim, ele tem uma cabeça incrível. E aí, quando a gente tava aqui conversando e tal, né? Que ele veio aqui no canal e tal. Assim, eu recebi um elogio dele por conta do nome, né? Hipersinapse. Eu falei, bom, um elogio vindo de um neurocientista... Da tarimba do cara, velho. Ah, não. Eu fiquei orgulhoso, porque, pô, velho, aí, ó. É isso aí. Caprichou, hein? Mas é isso, velho. Tá certo. É as pequenas alegrias que nos fazem felizes, né? Então, Camilo, eu quero agradecer demais a sua vinda aqui hoje. A gente deu uma boa estourada no tempo aqui, mas foi por uma boa causa. Então, assim, muito obrigado mesmo. Vamos, então, organizar para que você venha aqui já pelo menos uma vez por mês, para a gente escolhe um tema e trabalha esse tema. Hoje nós vamos falar sobre isso. Fala ali uma hora e pouquinho sobre aquele tema. Se for mais longe um pouquinho, até 2 horas a gente vai, né? Para não ficar muito tarde também. De repente... Se o horário também for inoportuno, a gente vê um outro horário também. Isso aí eu estou aberto para discussões e para mudanças. Eu não sou um cara de cabeça fechada, não. Tá certo. Eu sempre fui dado ao diálogo. E aí a gente vê o que faz, como faz e tudo mais. Mas, enfim, muito obrigado. Para mim foi um prazer enorme te receber aqui no meu estúdio, na minha casa. Ter esse papo com você, que eu tenho certeza que vai repercutir muito bem, vai repercutir bem legal. Então é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Tá certo. Não, eu que agradeço pela experiência aqui, né? É uma coisa que assim, a gente conversa, né? Num bar, beleza, mas outra coisa é a gente conversar, assim, num profissionalismo como esse, que é do hipersinapse aqui, né? Então... eu que agradeço por essa experiência aqui. É uma experiência igual a gente tava falando ali no assunto, né? Quem não entrar, quem não tiver essa experiência, não testar, depois pode ficar para trás. Então, isso é uma coisa que eu agradeço também, né? Fico feliz por estar fazendo com uma pessoa que eu gosto, que eu admiro também, né? Porque, assim, o papo só rende porque os dois... tem essa possibilidade. Eu acho que a sua possibilidade é maior do que a minha, mas enfim. Não acha, velho. Agradeço então também, né? E tô motivado aí pra gente voltar pra uma próxima. Não, perfeito. Tá certo. Só pra finalizar aqui, tem ainda uns recadinhos aqui no chat do... Pera aí, que eu tirei a janela aqui. O André, ele riu aqui e falou assim, poderiam fazer um dia, você, Debson e o Camilo, um bate-papo sobre ética na área biológica. Pode ser, tá aí uma sugestão interessante. E aí depois ele falou assim, a filosofia no boteco de vocês deve ser top. Cara, eu vou dizer o seguinte, André, não só no boteco não, viu? Até na escola, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, é sempre um papo bem legal, é sempre uma conversa bem
bem bacana mesmo, assim, bem enriquecedora. Eu aprendo muito com o Camilo, ele tem um puta conhecimento e sempre que eu puder sugar um pouco desse conhecimento dele, eu irei. Essa é a verdade. Eu tô aqui sugando o conhecimento do Debson, ele não sabe. Tô aqui só pra isso, pra saber que ele sabe, pra pegar e aprender também. Tá certo. Bom, gente, então, quero agradecer mais uma vez ao Camilo. Agradeço a todos que acompanharam, né, a nossa transmissão de hoje aí até esse momento, né? E no próximo domingo estaremos de volta. Aí durante a semana, assim que eu confirmar certinho com o nosso futuro convidado aí do próximo domingo, eu anuncio na semana e aí a gente... aí nós estaremos aqui de novo para mais um bate-papo da hora. Um bom domingo para todos vocês. Tenham todos uma excelente semana. Para você também, Camilo, uma excelente semana. Obrigado, Debson, para você também, para os espectadores também. Agradeço quem que estava presente aí, né? Quem que comentou, as pessoas que comentaram aí. Quem só assistiu ou quem assistir depois também, deixa um comentário aí. Quem só assistiu, depois no final, hora que acabar a live, você dá um F5 aí, atualiza, fecha, abre de novo, deixa o comentário lá, seu comentário ficar registrado aí pra gente saber o que você tá pensando, qual foi sua impressão. Perfeito. Tudo, né? Você gostou, não gostou? Beleza, então, gente. Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo domingo. Uma ótima semana para todos. Tchau, tchau, pessoal.